E eu gostava nesta manhã de continuar a falar de pessoas esquisitas aos olhos do mundo. Pessoas que, para além de serem esquisitas, já vou explicar o porquê de esquisitas, aos olhos do mundo também têm nomes esquisitos. Da última vez que estive convosco ao domingo, falei-vos de Tíquico, que era um homem. Porquê é que eu digo esquisito? Porque tem as prioridades completamente ao contrário daquelas que o mundo tem. O mundo valoriza e privilegia pessoas que querem construir o sucesso, se possível até à custa dos outros. Pessoas que põem os seus interesses em primeiro lugar. Pessoas que querem ter notoriedade. E este Tíquico era completamente o contrário. O Tíquico era um homem que estava disposto a trabalhar na sombra, estava disposto a ser uma segunda ou terceira escolha, quando foi preciso substituir Timóteo ou quando foi preciso substituir Tito, ali estava o Tíquico. E aparentemente fazia coisas de menor importância, como andar a fazer de carteiro. Mas é deste tipo de pessoas que a Igreja precisa. A Igreja não precisa de pessoas que têm sede de poder, sede de ter os primeiros lugares. E a Bíblia fala muito mal de quem quer ter os primeiros lugares. O Senhor Jesus Cristo fala daqueles que querem ter os primeiros lugares. Amam os primeiros lugares. Os fariseus, os escribas e fariseus que amavam os primeiros lugares. E a Bíblia também não é nada simpática, o apóstolo João, escrevendo acerca de Diótrefes, que queria ter o primado, queria ser o maior ali. E não é esse tipo de pessoas que a Igreja precisa. A Igreja precisa de pessoas que sejam o segundo. Eu até vos falei do irmão segundo, há uma pessoa na Bíblia, lá está, mais um nome esquisito, e penso eu que ele fazia jus ao seu nome, ele era o irmão segundo. Não há lugar na Igreja para irmão primeiro. Há para o segundo, há também um terceiro, o tércio, e há um irmão quarto também na Palavra de Deus. E eu quero falar-vos hoje de outra pessoa que também tem um nome pouco recomendável, mas tem um exemplo altamente recomendável. Filipenses 2, se me puderem acompanhar na leitura da Palavra de Deus, Filipenses 2, quero falar-vos aqui de um homem que só aparece na Epístola aos Filipenses. É a única epístola onde aparece o nome dele. E estou-vos a falar de Epafrodito. Epafrodito provavelmente é um nome que, se eu vos pedisse para fazer uma lista a cada um de vocês, pedisse para fazer uma lista de 100 personagens bíblicas, provavelmente não apareceria Epafrodito, provavelmente não apareceria Tíquico. Difícil. A mim aparecia logo. Eu começava logo pelos mais esquisitos, como Flegonte, Pátrobas, Onesíforo e essas coisas assim, mas a regra geral nós vamos por aqueles nomes mais fáceis, não é? Então, Filipenses 2, e vamos ler a partir do versículo 19 até ao versículo 30. E espero no Senhor Jesus, Filipenses 2, não é? Ok, Filipenses 2. Nós vamos começar no versículo 19. Então vou ler daqui. E espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Porque ninguém tem igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado. Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Isto é grande tragédia. Por isso é que o mundo é assim. Todos buscam o que é seu e não é de Cristo Jesus. E infelizmente, mesmo no meio dos crentes, poucos buscam o que é de Cristo Jesus. As pessoas querem... Primeiro, eu quero estar bem. E atenção que esta passagem vem no seguimento de quem? De que exemplo máximo? Do exemplo do Senhor Jesus Cristo, que se humilhou a si mesmo, não teve por usurpação ser igual a Deus, e ele dá este exemplo para dizer também aos Filipenses, cada um considera os outros superiores a si mesmo, no versículo 3, não é? Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Então, infelizmente o mundo não é assim que funciona completamente ao contrário. Por isso é que eu digo que estas pessoas que devem ser exemplos para nós, são pessoas esquisitas aos olhos da sociedade. São pessoas que parecem que têm tudo virado ao contrário. Por isso é que nós vemos o apóstolo Paulo doente, miserável do ponto de vista humano, sem dinheiro, abandonado, e ele dizer a estes mesmos filipenses: eu regozijo-me no Senhor. Eu me regozijo
por coisas que se calhar eu ficava fulo da vida, ficava super chateado, e ele dizia: eu me regozijo e me regozijarei ainda. Versículo 22: mas bem sabeis qual é a sua experiência, Timóteo, e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. De sorte que espero vou-lo enviar logo que tenha provido a meus negócios. Mas confio no Senhor que também eu mesmo em breve irei ter convosco. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover às minhas necessidades. Porquanto tinha muitas saudades de vós todos, e estava muito angustiado que tivesseis ouvido que ele estivera doente. E de facto esteve doente e quase à morte, mas Deus se apiadou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso vos enviei mais depressa, para que vendo outra vez vos regozijeis e eu tenha menos tristeza. Recebei, pois, no Senhor com todo gozo e tende-o em honra. Porque pela obra de Cristo chegou até bem perto da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. E até aqui, a leitura da palavra de Deus. Este Epafrodito, se olharem para o nome, há um nome que salta logo à vista, tirando apenas as duas primeiras letras, temos Afrodite. Possivelmente os pais, tenho quase certeza que os pais deste Epafrodito eram ímpios, eram pagãos, adoravam os deuses gregos e, em particular, quiseram dedicar este filho à deusa Afrodite, que era a deusa do amor, tal como a Vênus era a deusa grega, a deusa romana do amor, mas não é o amor eros, de onde vêm várias palavras, por exemplo, como afrodisíaco, isso é daí que vem da palavra Afrodite. Afrodite, então, era a deusa do amor carnal, do amor sensual. E estes pais dedicaram-na a Afrodite. São-lhes completamente furado os planos deles, porque, lá está, os pais podem ter certos planos para os seus filhos, mas a decisão é pessoal, não é? E tanto nós que somos pais crentes e temos um desejo muito grande para os nossos filhos que sigam os caminhos do Senhor, é coisa maior que nós podemos desejar para os nossos filhos. Estes pais desejavam que ele fosse dedicado a Afrodite, mas foi dedicado não a Afrodite, mas aos crentes, como vamos ver. Este exemplo mostra uma vez mais como o braço da salvação de Deus não está encolhido para salvar. Pode salvar a qualquer um, pode salvar o apóstolo Paulo, que era o maior perseguidor da igreja, pode salvar este Epafrodito, que estava numa localidade e numa família onde o paganismo era dominante, mas ainda assim o Senhor pôde salvá-lo. E nós que temos filhos e que somos crentes, devemos passar a eles a melhor herança que podemos deixar, que é o conhecimento da palavra de Deus. Eu fico triste quando há pais que conhecem o Evangelho, cresceram como nós no Evangelho, como alguns de nós no Evangelho, e chega a uma dada altura, parece que tudo é importante para eles, menos o estar com os crentes, menos o estudo da palavra de Deus, e depois admiram-se se os seus filhos não quiserem saber. Portanto, é muito, muito importante, e é um grande privilégio. Aqui o Ruben Timóteo tem um grande privilégio que poucos têm. Se forem a ver à vossa volta, quantos é que têm este privilégio de nascer num berço de ouro? Verdadeiro berço de... Não é verdadeiro berço de ouro, mas é melhor do que um berço de ouro. Nascer com o conhecimento das Escrituras. Ora bem, mas avançando. Epafrodito era um crente de Filipos. Isto para ser o mais sucinto possível, porque eu tenho um pouco de pressa, portanto isso é bom sinal, senão quer dizer que eu não vou ficar até o meio-dia e tal a falar. Estou com um pouco de pressa e vou tentar abreviar. Também por amor aos irmãos. Se bem que se eu não tivesse pressa não tinha amor aos irmãos. Estou só a brincar. Então, Epafrodito era um crente de Filipos. Os filipenses eram pobres, mas mesmo pobres. Metam pobres nisso. Que estes filipenses eram os macedónios de quem Paulo fala em 2 Coríntios. Na sua profunda pobreza, deram acima das suas capacidades.
mas primeiramente deram-se ao Senhor e depois a nós, pela graça de Deus. Porque assim, Paulo não pedia dinheiro. Não vemos Paulo a pedir dinheiro nunca. As pessoas mandavam-lhe dinheiro. E atenção, quando Paulo podia trabalhar, não precisava de dinheiro. Mas quando estava preso, os filipenses, em particular, foram daqueles que se chegaram à frente sem poder. E quando eu digo sem poder, não é, olha, este ano não vou poder ir de férias como estava a contar, já não vamos poder trocar de carro como queríamos. Não é isso. Se calhar não vamos poder comer esta semana. Se calhar só comem os filhos, nós não vamos comer porque não há dinheiro. Se calhar é esse tipo de pobreza. Então, eles fizeram uma coleta para enviar dinheiro a Paulo. E quem é que foi nomeado para levar o dinheiro? Foi este Epafrodito. Estão a ver aqui neste versículo? Vosso enviado para prover às minhas necessidades. E Epafrodito foi. E se nós achamos que o Tíquico já tinha uma tarefa pouco importante por andar a fazer de carteiro, esta se calhar ainda é menos digna, entre aspas. Porque o Tíquico levava uma carta, algo de doutrina, não é? Este levava dinheiro. Ainda por cima pouco. Levava pouco. E mais, uma carta pode não interessar a muita gente, mas dinheiro interessa a toda a gente. Ou seja, este Epafrodito, que levou dinheiro de Filipos até Roma, esteve uma empreitada bem difícil. Bem difícil. E nós vemos, mais à frente, no versículo... Podes avançar, por favor? Ele esteve doente. Esteve doente. E Deus se apiedou dele. Ele dá a entender que ele não morreu da sua doença. Mais à frente, acho que é no versículo 30. Não fez caso da vida para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Chegou-me até bem próximo da morte. Chegou uma dada altura em que este Epafrodito adoeceu, porque estas viagens eram longas, perigosas, vários perigos que nós podemos imaginar, de salteadores, perigos de naufrágio, perigos de doenças que podiam apanhar, porque viajavam com quem calhava, e ficou doente. E quando o bom senso diria, Epafrodito, aguenta lá, restabelece-te, a tua saúde é mais importante do que um mísero valor monetário. Muito bem, ele percebeu, não era o dinheiro que era importante. E reparem aqui uma coisa, este indivíduo meteu-se em trabalhos por causa do dinheiro. Já viram? E há muitos que hoje em dia se põem até em trabalhos por causa do dinheiro. Mas este meteu-se em trabalhos por causa do dinheiro, não no mau sentido, no bom sentido. E me dá a entender que ele achava que o dinheiro para Paulo era mais importante que a sua própria vida. Ele esteve disposto a levar o seu esforço para além do razoável. Porquê? Não o dinheiro em si, mas ele sabia a obra de Deus. Paulo precisa deste dinheiro para continuar com a obra. E isso é mais importante do que o meu bem-estar. Olha, sou muito sincero. Eu não era capaz de fazer isto. De colocar o bem-estar da obra acima da minha própria saúde. Muitas vezes o que acontece? Alguém que está cheio de trabalho, que percebe que o estar tão ativo na obra lhe pode trazer problemas de saúde, o que é que faz? Afasta-se e resguarda-se para não lhe acontecer nada de mal. Mas este aqui levou até ao fim. Mas sabem uma coisa? Sabem porque é que ele fez isto? Tenho quase a certeza. O que é que este Epafrodito não teria? Que muitos de nós têm. O que é que ele não teria? Um homem que não tinha família. Tenho quase certeza. Senão isto era irresponsável. Mas o que acontecia muitas vezes naqueles tempos, e nós vemos Paulo, vemos Barnabé, entre outros, e provavelmente este Epafrodito, quase certeza, que não casaram, não tiveram família, não viveram a vida que nós desejamos para nós, não é? Quase todos,
90% das pessoas têm esse desejo de crescer, ter o seu trabalho, casar, ter filhos. É o desejo da maioria das pessoas. Mas este homem poderia fazê-lo, se calhar, e abdicou disso. Porquê? Pela obra. Não é para qualquer um. A Bíblia também diz que há alguns que têm esse dom de Deus, não é? De ficarem solteiros. Quem não tem, não se pode pôr a jeito a estas coisas, porque depois vai deixar mal a sua família. E o apóstolo Paulo diz que aquele que não cuida da sua família é pior que o infiel. Portanto, há que ter algum cuidado. E a Bíblia também nos fala de um homem que, não sei ao certo o contexto em que isto aconteceu, mas que dá a entender que morreu e depois a sua família ficou um pouco desamparada. Estou a falar do Onesíforo. O Onesíforo que dá a entender que morreu, e depois Paulo diz, basicamente diz a Timóteo: ora, lembra-te do Onesíforo, da família do Onesíforo, porque eles estão a passar dificuldades, se calhar. Portanto, há que ter cuidado também em relação a isto. A obra é importante, mas sabem qual é o meu principal ministério na obra? Não sabem? Como? Claro. O meu principal ministério é com a minha mulher e com os meus filhos. Porque se eu falho aí, de nada valerá uma grande obra que se faça com os outros. Nada valerá. Claro que tem o seu valor, mas falhei na principal obra que Deus me deu para cumprir. E infelizmente nós conhecemos casos de pessoas que se envolveram de tal forma na obra que a sua família ficou para trás com grande prejuízo familiar e espiritual e eterno. Portanto, este homem levou até ao fim. Só não morreu porque o Senhor se apiadou dele. Vamos andar para trás um bocadinho. Vamos ver o que é que Paulo diz deste homem. Só para verem o calibre deste homem. Eu não estou a dizer que nós vamos... assim, hoje ninguém faz isto. Se alguém precisa de dinheiro, o que é que a gente faz? MBWay, transferência bancária, ou quer que seja. Mesmo para mandar dinheiro para a Ucrânia, que alguns enviaram dinheiro. Alguns fizeram algo que eu louvo. Houve crentes até que foram lá buscar refugiados à Ucrânia. Isso é louvável, desde que saibam o que estão a fazer, não é? Não é só ir assim por voluntarismo e depois não saber bem o que é que estão a fazer. Mais para trás, por favor. Mais 25. Olha, reparem aqui no que é que diz do Epafrodito: irmão, cooperador, companheiro, enviado. Vemos aqui vários níveis de compromisso. Irmão, em primeiro lugar, é importante que todos nós sejamos irmãos. Será que me podem chamar de irmão? Será que eu já sou do Senhor? Será que eu já compreendi esta verdade de que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem? Que é a única forma como eu posso aproximar de Deus, não é pelo bem que eu faço, mas pela obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Isso é o primeiro passo. Isso é o básico, mas sem isso não vale a pena mais nada que se faça. Aí é que não vale mesmo nada a pena. Se não é irmão, não interessa fazer muita obra, porque não vai servir de nada para ganhar o favor de Deus. Ele cooperava, ou seja, trabalhava junto, mas foi mais longe. Cooperar, cada um de nós pode cooperar aqui na igreja de uma forma ou de outra, mas este foi mais longe. Companheiro nos combates. Ou seja, quando era duro de continuar com Paulo, ele continuava com Paulo. E o combate leva a situações difíceis, onde podemos sofrer, onde podemos até morrer. E este Epafrodito era este tipo de pessoa. Era irmão, era cooperador, companheiro nos combates. Mesmo quando era difícil, ele continuava. Há uma expressão inglesa que eu gosto bastante, e eu vou tentar traduzir para português o melhor possível. When the going gets tough, the tough get going. Quando o caminhar se torna duro, os duros caminham. E não é preciso dizer o resto, os fracos
ficam para trás. E foi isso que aconteceu com Marcos. João Marcos, quando era novo, ainda antes que começassem os combates, ele foi a acompanhar Paulo e Barnabé, e antes que começassem os combates, as situações difíceis, ele pôs-se a andar para casa. Isto afinal não é bem o que eu pensava. Sabe que isto era turismo de evangelização, e afinal isto é um pouco mais complicado do que eu pensava. Vou voltar para casa, vou para a mãezinha. Voltou para casa. Mas, pela graça de Deus, mais tarde ele amadureceu e pôde ser muito útil para a obra. Mas este Epafrodito não era de ficar para trás. Continuava no combate. E reparem aqui, e a vossa enviada. Sabem o que é que palavra que às vezes é usado para enviado? Eu penso que aqui até será, no grego, será uma palavra que muitos gostam de usar. Qual é a palavra que se usa por vezes, que é uma palavra grega, mas usa-se muitas vezes até no meio, alguns usam até como um título nas igrejas, e que significa enviado? Não sabem? Apóstolo. Apóstolo é enviado. A palavra apóstolo significa enviado. Eu podia aqui dizer assim, é o vosso apóstolo, assim, para pô-lo assim num pedestal assim muito alto. Não, ele era enviado, e enviado não é um título. Não deve ser um título, deve ser uma missão que ele tinha. Então ele foi enviado para prover as minhas necessidades. Já expliquei mais ou menos o que é que aconteceu. Ele de facto levou aquele dinheiro e levou o seu esforço para além daquilo que eu faria, porque também tenho responsabilidades com a minha família, mas para além daquilo que seria razoável. E Paulo recebe este dinheiro. Filipenses 4,18, por favor. Filipenses 4,18. 17, pode ser 17. Ou 16. Ou 15. Oh não, desculpa lá. Não, versículo 10. São todos tão bons, e vem tudo no seguimento. Ora, muito vos regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Ele está a falar da oferta que recebeu. Pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido a oportunidade. Não digas como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Isto é muito importante. Nós pensamos como Paulo. Já aprendi a contentar-me com o que tenho. Porque nós vemos aí pelo mundo fora pessoas muito ambiciosas. Estão num certo trabalho, mas já estão a pensar, o que é que vou fazer a seguir? Como é que eu vou ganhar mais dinheiro? Contentar-nos com o que tenho. O que tenho, materialmente falando. Claro, também não é ficar sempre uma coisa a ganhar pouco dinheiro porque não nos esforçamos por conseguir algo melhor, mas também não deve ser esse o nosso alvo principal na vida. Contentarmos com o que tenho. Sem estar abatido e sem ter abundância em toda a maneira e em todas as coisas, estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E muita gente só sabe ter dinheiro. Quando não tem dinheiro, nós vemos aquelas pessoas que têm uma fama rápida e depois ganham ali muito dinheiro em algum tempo, e depois, quando já não são famosos, quando já não são convidados para aparecer na televisão ou noutros sítios assim, habituaram-se a um estilo de vida que depois não conseguem manter para sempre. Ele habituou-se. Ele sabe ter muito e sabe ter pouco. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Deixem-me só dizer aqui uma coisa sobre este versículo. Muitas vezes as pessoas dizem, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Estou convencido de que aquele posso não é eu consigo fazer todas as coisas. É eu aguento tudo. Eu em Cristo eu aguento tudo. Portanto, se virem o contexto, é isso. Em qualquer situação eu aguento. Porque muitos gostam de pegar aqui no versículo e dizer, eu posso todas as coisas, eu consigo fazer tudo. Eu creio que é mais, eu consigo suportar todas estas situações em que Cristo me fortalece. Todavia fizestes bem em tomar parte da minha aflição. Porque Paulo está a dizer, se vocês não me mandassem nada, eu aguentava-me. Mas dou graças a Deus por isso. E vamos perceber porque é que Ele também dá graças por isso. E bem sabeis também ao Filipenses que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedónia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez mandastes o necessário a Tessalónica. Não que procure dádivas, mas procure o fruto que cresça para a vossa conta. O Paulo não queria dinheiro.
Ele queria que eles estivessem bem espiritualmente. Eu sei que isto pode parecer, isto é Paulo assim, a dar graxa a eles para ver se eles mandam mais dinheiro. Não era. Paulo não era assim. Não era aquele tipo de pessoas que vêm a uma igreja e falar da obra e não sei o quê e não pedem dinheiro. Nós não pedimos dinheiro, nós só pedimos orações. Mas depois fazem uma coletazinha e tal. Às vezes é só conversa da boca para fora, mas aqui Paulo não era. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Reparem uma coisa. E depois diz, o meu Deus... Sim, pode. O meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Necessidades não necessariamente as materiais, mas certamente ele sabe todas as coisas. Reparem aqui uma coisa. Então o Paulo recebeu muito dinheiro ou não? Ora, leiam o início do versículo. Mas bastante tem recebido e tem abundância. Cheio estou depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado. Provavelmente converteu-se algum crente, alguma pessoa rica se converteu e eles agora puderam mandar ali uma boa maquia de dinheiro. Não. Porquê que Paulo estava cheio? Estava cheio do dinheiro? Ele estava cheio. É isto, é assim. foi o versículo certo. Então, procura o fruto que cresça para a vossa conta. Paulo estava cheio porque percebeu com aquele sacrifício dos filipenses, aquele sacrifício dos filipenses com o sacrifício de Epafrodito em cima daquilo tudo. Nós até usamos uma expressão que é a cereja no topo do bolo, não é? E vamos ver daqui a um bocadinho uma expressão mais bíblica. Ou seja, aquele sacrifício que eles fizeram da sua pobreza tirar dinheiro para ajudar Paulo porque precisava, e depois em cima disso tudo aquele sacrifício do Epafrodito que quase morria para levar aquele dinheiro a Paulo, eu estou cheio. Eu fico felicíssimo por perceber que aquilo que eu vos estou a ensinar, de que o mais importante não é o material, o mais importante é o espiritual, o mais importante é que o Evangelho tenha sucesso, que progrida, que mais pessoas cheguem ao conhecimento da verdade. Vocês perceberam isso? E é o que dá a maior satisfação, até enquanto professor. O que me dá a maior satisfação não é o dia 23 em que recebo. É quando vejo que os alunos aprendem alguma coisa. Coisa que este ano não aconteceu lá grande coisa, que as provas da frição foram uma desgraça, não é? Mas uma pessoa até fica assim um bocado desanimado. Mas o que dá satisfação é quando vemos os alunos entusiasmados e a querer aprender e a fazer perguntas. E aqui Paulo ficou cheio por, não os seus bolsos, mas cheio por ver que a mensagem estava a passar, que eles estavam a aprender. Porque o que deve satisfazer o líder de uma igreja não é o ter muito dinheiro, não é quanto dinheiro é que entra no saco, mas se os crentes estão a viver o Evangelho ou não. Reparem aqui numa coisa. Isto acho que é bastante importante. Nós precisamos perceber isto, mas isto é tudo totalmente ao contrário daquilo que o mundo nos quer fazer crer. Por isso é que é difícil. Nós vivemos desta maneira. E reparem aqui numa coisa. Ele diz: cheio estou depois de receber de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Ele compara a oferta deles como um sacrifício. E reparem aqui numa coisa. Filipenses 2:17. 2:17. Ainda que seja oferecido por libação. Libação era um líquido que se derramava em cima do sacrifício. O sacrifício era o mais importante e depois havia ali um certo líquido que se colocava sobre o sacrifício. Ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, esta tal oferta, folgo-me e regozijo com todos vós. Aquilo que eu entendo desta passagem, temos um sacrifício que é o mais importante. Depois temos a libação, que era o que se punha por cima. Por isso é que eu digo, há uma expressão bíblica melhor do que cereja no topo do bolo. É libação sobre o sacrifício. Paulo está, no fundo, a dizer que a minha vida é menos importante. A minha vida, o meu bem-estar físico,
é menos importante do que aquilo que vocês fizeram. Ou seja, isto pode parecer um bocado, ou seja, a vida é menos importante do que o dinheiro. Não é o dinheiro. Aquilo que nós vimos há bocado em Filipenses 4 não é dinheiro. É dinheiro, mas não é dinheiro. Acho que me compreendem. É a atitude. Os crentes perceberem que o mais importante é o progresso da obra. E Paulo percebe-se que a sua vida não é o mais importante. Ele diz: em nada tenho a minha vida por preciosa, não é? Contanto que cumpra com alegria o ministério que Deus me deu para cumprir. E depois diz também: já estou sendo oferecido por... Como é que ele diz? Já sendo oferecido por a expressão do sacrifício, o tempo da minha partida está próximo. Em 2 Timóteo 4,6. Ele sabia a sua vida. Ele não ia estar cá muito mais tempo. O que é que era importante? Era os crentes aprenderem. Porque ele não ia estar cá para sempre. Ele ia morrer mais cedo ou mais tarde. Mas o que tem efeito duradouro é os crentes viverem desta forma abnegada, colocando o seu bem-estar em segundo plano, pondo em primeiro plano o progresso da obra. Reparem aqui numa coisa. Filipenses 2, 26. Sobre a questão da doença. Ele ficou doente. 27. Eu vou ler isto mal, está bem? E de facto esteve doente e quase à morte. Mas eu impus-lhe as mãos e ele sarou. É o que lemos aqui? Não, não é. Deus se apiadou dele. Paulo, aqui neste tempo, Paulo já não tinha aquela capacidade que tinha tido antes para curar. Nós vemos, Trófimo aprendeu isso da pior maneira. Ele teve de o deixar doente. E aqui este Epafrodito. Ele não pôde fazer nada. Pôde orar, pôde pedir a Deus por ajuda, mas foi mesmo Deus que se apiadou. Não foi nenhuma cura miraculosa por intervenção do homem. Foi Deus que se apiadou dele. E é importante nós percebermos isto. Que a doença vai acontecer, a dificuldade vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde, nenhum de nós vai estar aqui, certo? Se o Senhor não vier antes, daqui a 100 anos, se calhar não está cá nenhum de nós. Se calhar, se a medicina evoluir bastante, talvez ainda cá estejas. Mas mais não está, certo? Mais cedo ou mais tarde, a morte vai vencer momentaneamente, mesmo no caso do crente. Portanto, não acreditemos naqueles que dizem: vamos orar e Deus vai curar, Deus vai fazer. Se não o fizer é porque é falta de fé. Isso acaba por falhar mais cedo ou mais tarde. O que nós podemos ter a certeza é que Deus... Eu poderei falar nisso noutra ocasião. Há 3 coisas que Deus promete. Duas são certas. E quando temos a doença, quando temos alguma situação aflitiva, Deus promete graça. O que é que ele disse ao apóstolo Paulo? Quando Paulo clamou por causa do seu espinho na carne, ele disse o quê? A minha graça te basta. Deus promete graça. Deus não promete cura. Pode curar, podemos orar para que o Senhor faça as coisas de acordo com a sua vontade. Podemos dizer: Senhor, tu sabes que eu quero que ele fique bem, ou sabes que eu quero ficar bem, mas não temos garantias disso. Temos a certeza que ele nos dá a graça. E se calhar não é preciso andar muitos quilómetros para encontrar alguém que diga que Deus promete isto e aquilo. Deus promete paz. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam... É aqui é Filipenses 4. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. E Deus irá fazer aquilo que vocês desejam? Não. O que é que diz a seguir? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. Porque os vossos corações precisam ser guardados. Porque vocês, se calhar, querem uma determinada coisa e que não vai acontecer. Mas é a paz de Deus, que excede todo entendimento. Vai para além daquilo que nós podemos compreender. Nos vai dar... Vamos conseguir ter paz no meio daquela situação. Mesmo que o desfecho não seja aquilo que nós desejamos. Mesmo que haja morte. Mesmo que haja doença. Mesmo que haja sofrimento. Temos a promessa da paz de Deus. Não é fácil. Mas isto é o apóstolo Paulo que está a dizer. E o apóstolo Paulo sofreu mais do que eu algum dia vou sofrer em 10 vidas que tivesse.
os vossos corações, os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Mas, por vezes, e já agora, graça e paz é o que Paulo diz sempre nas epístolas, não é? Graça, paz. Em todas as epístolas diz graça e paz, certo? E é interessante que é isto que Deus promete, graça e paz. Mas há algumas epístolas onde o apóstolo Paulo diz graça, paz e misericórdia. Misericórdia, diz a Tito e a Timóteo. E por vezes, nem sempre, Deus tem misericórdia neste sentido de nos livrar da situação, da forma que nós desejaríamos. E no caso de Epafrodito, não em todos, não temos garantia, Deus se apiadou dele. Deus foi misericordioso no sentido de permitir que ele não morresse. Okay? Espero que percebam o que eu quero dizer, que é aquilo que eu vejo na palavra de Deus, que é a receita de Deus. A receita de Deus é graça e paz. É o que Deus prescreve. Deus não prescreve, não lemos, tanto quanto eu entendo, que a cura é certa. Não, senão todos nós já nos desiludimos com essa promessa. Todos, invariavelmente, já nos desiludimos. Felizmente, apesar do pouco entendimento que os meus sogros tinham na altura, eram crentes há pouco tempo, na altura em que o Simão ficou doente, já na altura o meu sogro diz que orava assim: Senhor, tu sabes que eu quero que ele fique bem, mas faça-se a tua vontade. E esta atitude que nós devemos ter, não é? Senhor, tu curas, tu prometes curar, e depois ele não cura. E como é? Deus falhou. Deus é um sádico. Deus promete uma coisa e não faz. Nada disso. O problema é que muitas pessoas acreditam num Deus que não é o Deus da Bíblia. E mais importante do que Deus dar a cura, Deus promete que a sua graça nos basta. Não é aquilo que nós gostaríamos de ouvir, não. Nós queremos ficar bem, mas sabemos lá se ficar bem era o melhor para nós. Okay? Mas isso ficará para outra oportunidade, se vocês quiserem. Vão dizer isso, agora não podem dizer que ele já morreu, mas vão dizer isso ao rei Ezequias. Pensava que viver mais uns anos era o melhor para ele. Foi pior. Portanto, ficamos com esta lição deste homem que pôs o Evangelho em primeiro lugar. Foi mesmo até às últimas consequências. Só não morreu porque o Senhor se apiadou dele. E percebamos que o mais importante não é o material. Mesmo naquela questão de Paulo ter recebido aquele dinheiro, ele ficou satisfeito, não por ter mais algum dinheiro, mas ficou totalmente satisfeito por ver os crentes a viver aquilo que ele anunciava. E seja essa também a nossa satisfação, por ver os crentes a andar bem, por ver os crentes a viver acima de tudo para o Senhor. E vamos ficar por aqui. Um bom domingo para todos. E até uma próxima vez, se o Senhor permitir.